Olá, alunos, bem-vindos à aula de prática, do processo trabalhista. E o tema que será abordado referente à aula de hoje está relacionado às espécies de recurso. Quando que um advogado, quando que uma pessoa que trabalha na área jurídica sabe com qual recurso que ela vai ingressar, Isso é variável de acordo com a decisão, do tipo de decisão que está sendo proferida, se é uma sentença ou se é uma decisão interlocutória, se ela está abrangendo aí o pedido principal ou se ela está abrangendo somente o pedido subsidiário, E é importante para que vocês, por exemplo, se vocês forem advogar, chegou essa fase recursal, qual o tipo de recurso eu vou saber que eu vou ingressar com relação a essa sentença, com relação a essa decisão, qual o prazo que eu tenho para interpor esse recurso. Então, um ponto aí muito importante, e um ponto que o advogado tem que trabalhar muito em cima, que é com relação a prazo. Porque perdendo esse prazo, não há como retornar a essa etapa processual. Então, é muito importante observar cada fase, cada etapa, cada prazo a ser cumprido. Então, vocês já devem ter em mente que o advogado trabalha aí em cima de prazo, em cima de tempo, Está correndo contra o tempo sempre. Justamente para caso ele tenha que estar dentro dessa determinada demanda, dessa fase recursal, ele tenha o tempo hábil para montar esse processo, para montar esse recurso, e não perca o prazo e não prejudique o seu cliente. Espero que vocês me acompanhem aí na apostila. Estou na página de número 27 e o título está relacionado e discriminado da seguinte maneira: espécies de recursos trabalhistas. Aqui eu coloquei de uma maneira bem simples, de uma maneira até por tópico, para vocês entenderem, para ficar mais visual, relacionado ao cabimento, ao preparo, ao prazo temporal. Então, vou falar do recurso, vou falar o prazo, vou falar se é necessário o preparo desse recurso ou não, e quando que ele vai ser cabível, diante de qual atitude, de qual momento processual esse recurso ele será cabível e adequado, certo? Lembrando que na esfera trabalhista a gente tem o princípio, e eu já falei para vocês, que é o princípio da fungibilidade, onde, por exemplo, houve um erro com relação ao nome do recurso. Então, o juiz de ofício, ele pode trocar o seu recurso errado, pelo nome do recurso certo? Desde que ele observe que você não está tentando prejudicar o processo e foi apenas um erro de nomenclatura seu advogado ou seu parte, porque na esfera trabalhista a parte tem o ius postulandi, que é a capacidade postulatória. Ela mesma descreve o seu direito, ela mesma faz essa etapa processual sem o auxílio do advogado. Não indico, porque muitas vezes a outra parte ela está sendo auxiliada por um advogado. Então, você tem uma pessoa com uma capacidade técnica maior do que essa outra que ingressou de certa forma aí sozinha com o seu processo trabalhista. Então, dentro das espécies de recurso, a gente tem, primeiro, os embargos de divergência. Segundo, recurso extraordinário. Terceiro, agravo de instrumento em recurso extraordinário. Quarto, agravo regimental. Quinto, agravo de petição. Sexto, pedido de revisão do valor da causa. Sétimo, recurso adesivo. Só falei os nomes para vocês, aí na sequência eu vou falar do nome e explicar quando que se dá o cabimento desse determinado recurso, certo? Primeiro recurso que eu mencionei para vocês são os embargos de divergência, Item A previsão legal está lá no artigo 894, inciso 2º da CLT, certo? Então, toda a etapa processual, ela tem que ter essa permissão da lei, certo?
O que que isso significa? Significa que diante de tal atitude, de tal ação, a lei te dá uma possibilidade de você ingressar com recurso. Então, você está diante de uma determinada situação, né? Aí você observa lá na lei, lá no artigo 894, inciso 2º, que daquela ação você tem a possibilidade de ingressar com recurso. Então, na sua petição, tá? Na sua petição de recurso, você vai descrever lá para o juiz: olha, estou ingressando aqui com os embargos de divergência, porque segundo o artigo 894, inciso 2º, me dá a possibilidade, tá, de tentar a reforma dessa decisão, uma reforma, ou de eu entender essa decisão nessa situação. Então, a gente está sempre baseado pelo princípio da legalidade. Tem que haver um artigo de lei que permita a gente agir de determinada maneira, de interpor determinado recurso. O cabimento. Então, os embargos de divergência, eles são cabíveis, você vai ingressar com esse recurso contra decisões de turma do TST em matéria jurídica e pré-questionada para a qual haja divergência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, mais uma vez, quando ficar difícil algum determinado assunto, tentem ir para o próprio nome, para o próprio título da coisa. Aqui não são embargos de divergência, certo? E aqui ele não disse que é cabível quando há divergência dentro do Tribunal Superior do Trabalho. Então, supondo aí numa situação prática, existem 3 desembargadores que vão decidir sobre determinada coisa, certo? Desses 3 desembargadores, 2 decidem de uma maneira e 1 decide de uma outra maneira. Isso significa que há uma divergência entre eles, certo? Supondo que esse 1, ele analisou a situação favorável a mim que recorri. Então, eu vou ingressar com os embargos de divergência, vou bater nesse ponto em que ele está favorável a mim e vou dizer: olha, vocês estão divergindo aí sobre determinada situação. Olha esse cara aqui, ele está deferindo o meu pedido, então quer dizer que eu tenho uma chance legal de conseguir essa reforma de uma maneira integral, essa reforma de acordo que atenda a todos os interesses do meu cliente. Vamos tentar entrar num consenso aí, nem que seja para ser desfavorável a mim, às vezes numa determinada situação. Vai que esse 1, ele também olhe para os outros e fale: acho que vocês têm razão, hein? Então eu vou mudar de ideia e vou ir na de vocês, certo? Eles entraram num consenso, é desfavorável a mim, mas eu interpus um recurso da maneira correta, tentando fazer com que essa pessoa mantenha essa ideia e as outras pessoas consigam seguir essa mesma ideia dessa pessoa que está favorável a mim. O prazo para vocês, para vocês aí doutores, futuros doutores, para os advogados, interporem o recurso, os embargos aqui de divergência. Então, são 8 dias úteis. Perdeu os 8 dias úteis, então não tem mais como voltar aí no tempo e interpor esse recurso. Passou, esquece, aí é bola para frente, vida que segue. Efeito devolutivo, certo? Aqui nessa parte recursal eu tenho que abrir um parênteses para vocês, certo? Onde os recursos eles podem ser recebidos de 2 maneiras. Voltando aqui, tá? Eu achei que eu tivesse posto na apostila, mas eu não coloquei de uma maneira escrita aí para vocês. Então, na vida prática, a gente tem 2 maneiras de se estudar os recursos. Esses 2 efeitos, o devolutivo, tá? E o efeito suspensivo nessa situação. Então, cada recurso na esfera trabalhista, na esfera penal, na esfera civil, eles são recebidos dessas 2 maneiras. O devolutivo, para saber se esse juiz que decretou a sentença, ele mesmo vai reformar ou ele vai passar para uma outra esfera analisar.
Então, a gente tem a devolução desse recurso, desse processo, para ele mesmo, para saber se de ofício ele vai querer reformar a sentença ou ele mantém e passa para uma instância superior. Além do efeito devolutivo, a gente tem o efeito suspensivo também, suspendendo todas aquelas formas de se adentrar na sentença, né? E fazendo com que esse efeito ele pare no tempo e passe a ter alguma eficácia só no momento posterior, correto? O que isso significa na vida prática? Porque o efeito suspensivo ele é um pouquinho mais de difícil compreensão. Então, supondo aqui, que eu estou na esfera tributária também, que a gente tem esse efeito, certo? Dentro da esfera tributária, a Fazenda Nacional ela pediu para bloquear a conta bancária do contribuinte que estava devendo, correto? Dentro dessa conta bancária caía a aposentadoria desse contribuinte, só que a Fazenda Nacional, a fim de receber o seu crédito, ela pediu o bloqueio. Então, eu, advogada, eu ingresso com um recurso pedindo, olha, excelência, receba esse recurso, essa apelação no efeito suspensivo, tá? Para que não agora bloqueie a conta do meu contribuinte, do meu cliente, porque se bloquear agora, né, essa conta, ele não vai ter como se manter financeiramente. Então, suspenda todos os efeitos da sua sentença e deixa para ter efeito só lá no final, só após esse recurso. Tudo bem? Aí ele pode falar, tudo bem, suspender os efeitos dessa sentença para que não agora essa conta do contribuinte, do meu cliente, fique bloqueada, senão ele não vai conseguir se manter financeiramente, né? E deixe esses efeitos só lá para o final, só para quando não tiver mais um momento recursal, né? Para eu conseguir essa reforma de sentença, correto? O preparo ele está relacionado às custas. Então, quando você ouvir esse termo, o senhor já realizou o preparo, tá? Doutor, esse recurso aqui para ingressar precisa do preparo. Isso quer dizer que vai precisar desembolsar um determinado valor, né? Depende do valor da causa, para que você possa ingressar com esse recurso ou até você possa ingressar com a reclamação inicial ou com uma petição inicial em outras esferas, certo? Então, preparo está sempre relacionado ao dinheiro, ao valor que o tribunal está cobrando para que você haja, para que você interponha um recurso, para que você ingresse com uma ação, correto? Então, aqui o preparo para vocês ingressarem e interporem os embargos são as custas mais o depósito recursal. Então, está sempre relacionado ao dinheiro. A título de curiosidade, fazendo uma analogia, né, junto ao processo civil. Se vocês forem lá no artigo de número 1007, ele está relacionando ao preparo, por exemplo, da apelação civil. O artigo 1009, ele diz, de tais sentenças, você que não está satisfeito, né, com essa decisão judicial, você pode ingressar com apelação. Aí você vai lá no artigo 1007, ele fala, só que para você ingressar com essa apelação, você precisa recolher o preparo, você precisa pagar por isso, certo? E lá ele vai dando os valores. O Código Penal também, ele tem o seu artigo próprio para isso, CLT tem seu artigo próprio para isso. Então, só estou fazendo uma analogia para que vocês entendam que as matérias aí se conversem, e eu gosto que vocês entendam também que não é uma exclusividade, por exemplo, da área trabalhista. Em outras áreas, né, de uma forma análoga, a gente também tem todos esses prazos, todos esses cabimentos, todos esses preparos, correto? Então, aqui são 8 dias úteis estipulados pela lei. Se fosse nesse exemplo meu aqui, da apelação cível, lá no artigo 1003, parágrafo 5º, ele está dizendo que essa apelação seria interposta dentro de 15 dias, respeitando o preparo, sempre respeitando os prazos recursais. Interposição, né? Onde que eu vou interpor?
os embargos, eu vou interpor perante o presidente da turma, que ao admitir o recurso de embargos, ele fará um encaminhamento ao Tribunal Superior do Trabalho, certo? Então, eu vou dirigir, olha, senhor presidente do TST, receba por favor o meu recurso. Então, não sei se vocês já viram uma peça prática, né? Mas lá em cima a gente coloca o endereçamento, quem vai receber essa petição, essa reclamação ou esse recurso. Então lá em cima eu já falo, olha, senhor presidente, isso daqui é para você, tá? Se fosse para um juiz eu colocaria, olha, senhora excelência, esse daqui é para você, correto? Então lá em cima já tem um endereçamento, como se fosse uma carta mesmo para saber quem vai receber, para saber se eu estou interpondo de maneira correta e para a pessoa correta, inclusive. Segundo recurso é o recurso extraordinário. O recurso extraordinário é um só, está previsto na Constituição Federal e também se aplica ao direito do trabalho. A previsão não está diretamente ligada lá na CLT, porque o recurso extraordinário está previsto na Constituição e serve para as outras demais áreas, serve para civil, serve para penal também, tá? Então, lá na Constituição a gente consegue utilizar para as outras áreas do direito. Previsão legal, artigo 102, inciso 3º, e também tem uma previsão legal lá no artigo 1003 do Código de Processo Civil. Então aqui a gente faz uma analogia. CLT não traz, então a gente pega lá do Código Amigo, né? Para a gente conseguir aqui se resguardar do nosso direito. O cabimento, quando que cabe? Quando que eu vou ingressar com recurso extraordinário? O recurso extraordinário é cabível em 3 hipóteses: contra decisões que violem de forma direta e literal o texto da Constituição Federal, contra decisões que declarem a inconstitucionalidade do tratado ou lei federal, contra decisões que julgarem válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Então, um resumão: quando que vai caber o recurso extraordinário? Quando tem uma norma, quando tem uma situação que está evidente, ferindo a Constituição Federal. Então, dentro dessa questão, dessa sentença que feriu a Constituição, foi contrária, a gente ingressa com um recurso extraordinário. Então, por exemplo, se a Constituição fala que é direito do trabalhador receber o 13º, e eu tenho uma decisão que seja desfavorável, olha, não tem 13º nenhum, você está errado, tá? Nessa situação você não vai receber. Está ferindo uma norma constitucional que previu que o 13º é de direito, né, do trabalhador. Direito, inclusive, irrenunciável. Nem se o trabalhador dissesse, olha, eu não quero o 13º não, tá? Estou renunciando ao meu direito. Não pode. Temos o princípio da irrenunciabilidade. Então, dê a ele o que é dele, o que é justo por lei. Feriu a Constituição, eu ingresso com recurso extraordinário. O prazo para que eu ingresse com esse recurso são de 15 dias úteis. O recurso será recebido no efeito devolutivo também. Vou devolver para o senhor, excelência, tá? O senhor vai reformar essa sentença? Se for reformar, ok, tá? Eu posso demonstrar nesse recurso que o senhor estava errado. Se não for reformar, passe por favor para a instância superior para que essa pessoa possa analisar o meu recurso. Aqui também precisa do preparo, precisa desembolsar um determinado valor para que você ingresse com o recurso. E para quem que eu vou enviar os embargos? Perante o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Eu vou mandar lá para ele, certo? Agravo de instrumento em recurso ordinário. Previsão legal também não tem na CLT, está previsto no artigo 1042 do Código de Processo Civil. Quando que cabe o agravo de instrumento em recurso extraordinário? Aqui, pelo próprio nome, a gente já imagina ser um recurso dentro de um outro recurso. Contra a decisão monocrática do vice-presidente do TST
que nega seguimento ao recurso extraordinário em matéria não analisada pelo STF em regime de repercussão geral. Então, se o recurso anterior que eu falei, recurso ordinário, ele não for aceito, então eu vou ingressar com agravo, tá? Agravo de instrumento em recurso ordinário, para que eu tente, de certa forma, latente e insistentemente fazer com que esse recurso seja analisado. Efeito aqui devolutivo e regressivo, havendo a possibilidade de retratação. Não é necessário preparo para o agravo de instrumento em recurso extraordinário no direito do trabalho. E eu vou remeter a quem? Eu vou interpor para quem? Vou interpor, vou mandar lá para o vice-presidente também do TST. Temos o próximo recurso, que é o agravo regimental. Previsão legal. No TST não é mais cabível, a partir do regimento interno de número 1937 de 2007. Transformou as hipóteses do agravo regimental em previsão de agravo interno em cada tribunal. Então, a gente teve uma reforma trabalhista que não é tão antiga, tá? Que está aqui dentro desse ano, de 2016, 2017. Então, a gente tem uma modificação aí de nomenclatura. Ao invés de agravo regimental, a gente vai para o agravo interno, que é um agravo regimental, agravo de regimento, tá? Dentro de tais varas, de tais fóruns, de tais câmeras, a gente tem o regimento interno de cada grupo de juízes, de cada grupo de desembargadores, tá? Então, olha aqui o cabimento, como ele coincide com o nome, com o título do recurso. Deve verificar o regimento interno de cada tribunal. Então, cada tribunal tem o seu regimento. Se dentro desse regimento surgiu um acordo que esteja contra, uma sentença que esteja contra, eu vou interpor esse agravo regimental ou esse agravo interno. Por que agravo interno? Porque é lá dentro, tá? Dentro dessa determinada turma, dentro desse determinado tribunal, tá? É interno lá relacionado a eles. É um assunto interno deles, relacionado ao regimento desse determinado tribunal. O prazo para interposição são 8 dias úteis, efeito também devolutivo e regressivo, também para esse juiz, né? Esse desembargador se retratar. Aqui também não é necessário o preparo, você não vai precisar desembolsar nada, pagar nada para você ingressar com esse tipo de recurso. E para quem que a gente vai interpor, para quem que a gente vai mandar remeter esse recurso? Lá perante o prolator da decisão atacada. Então, o que eu quero que vocês observem aqui, cada recurso tem um prazo diferente, certo? Se bem aqui que na esfera trabalhista vocês vão observar que os prazos são praticamente padronizados. Para quê? Para que ajude, né, essa parte que está sem o auxílio do advogado, inclusive, a ter uma noção, para que ela não se perca, porque ela não tem essa capacidade técnica de ficar procurando no código, né? Não tem essa facilidade. Então, vamos deixar um padrãozão aí para ajudar essa parte que está sozinha dentro dessa demanda processual. Vamos estabelecer aí 8 dias úteis como forma padrão para a maioria dos recursos. Aí a gente facilita para essa parte hipossuficiente. Além desse agravo regimental, a gente tem o agravo de petição. Aqui a gente tem uma previsão legal dentro da CLT, que está lá no artigo 855-A, parágrafo 1º, e o artigo 897, a linha A da CLT. Cabimento: contra a decisão proferida em processo de execução, inclusive nas decisões que acolham ou rejeitem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou que julguem embargos de terceiros. Então, aqui a gente tem algumas possibilidades de cabimento.
Falei em alguns vídeos atrás que a gente tem praticamente 3 etapas processuais. A gente tem essa fase de conhecimento, para o juiz conhecer o nosso problema, né? A gente tem essa fase recursal, que é tudo isso que eu estou explicando aqui. Quando você não está satisfeito com a decisão ou sentença, você pede a reforma dela integral ou parcial. E a gente tem a fase de execução dessa sentença, tá? Que é aquela fase onde a gente busca bens, né, dessa pessoa que perdeu a ação, porque às vezes essa fase de conhecimento, ela tem uma decisão favorável a nós, só que ela não garante o recebimento do valor devido, porque nessa fase de conhecimento a gente não pode pedir o bloqueio dos bens da pessoa, pedir buscas relacionadas a bancos em nome dessa pessoa. A gente só pode realizar todas essas buscas, essas penhoras, dentro da fase de execução. Então, aqui dentro da fase da execução, a gente também tem um recurso específico para ela, que é o agravo da petição. Além dessa fase de execução, que a gente ingressa com esse agravo, às vezes a gente precisa pedir, dentro do determinado processo, né, a desconsideração da personalidade jurídica. Quando que a gente pede isso? Quando a gente tem indícios muito fortes de que essas pessoas, né, esses sócios, eles estão se valendo dos bens da empresa em nome próprio. Estão pegando os bens da pessoa física, da pessoa jurídica no caso, e trazendo para o seu nome na pessoa física, só para fraudar credores, só para não pagar dívidas. Então, nós advogados, tendo indício dessa situação, a gente pede: olha, excelência, vamos desconsiderar a personalidade jurídica dessa empresa, porque todos os bens dessa empresa estão ficando em nome do sócio. Então, tente olhar para o nome dos sócios para que aí sim eu consiga receber esse valor que me é devido, para que aí sim eu consiga receber essas verbas rescisórias que me são devidas. Então, se o juiz negar, eu ingresso com um agravo de petição. Se ele aceitar, vai continuar agora olhando também para os bens da pessoa física, para os bens do sócio. Prazo, 8 dias úteis, efeito devolutivo, preparo, precisa do depósito recursal, caso a sentença tenha elevado o valor da condenação para a importância acima da garantia do juízo. Interposição perante ao juiz da execução. Então, não está naquele juiz lá de uma instância superior, está dentro ali do próprio juízo, dessa vara, dessa competência da execução trabalhista. Outro recurso, e esse pelo próprio nome a gente já pode ter uma boa ideia do que se refere, que é o pedido de revisão do valor da causa. Previsão legal, está numa lei especial, numa lei separada dos próprios códigos. Está lá no artigo 2º, parágrafo 1º, e artigo 2º da Lei 5.284 de 1970, uma lei até anterior à própria Constituição Federal. Cabimento: contra a decisão que mantenha o valor fixado pelo juiz do trabalho antes do início da instrução do processo, inclusive nas decisões que acolham ou rejeitem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou que julguem embargos de terceiro. Então, se o valor da causa, tá, você não está de acordo, você pode pedir essa revisão. Normalmente a gente vê isso daqui mais com relação à empresa ao seu funcionário, né? A empresa tem muito dessa contestação do valor da causa, porque as empresas normalmente elas são pagantes da demanda judicial. Ela muitas vezes não tem essa gratuidade de justiça, certo? Então, como ela vai pagar, ela pode plenamente contestar, porque se for muito alto, automaticamente ela paga um pouquinho mais alto para ingressar com recurso, né? Para ingressar com sua contestação também. Esse daqui tem um prazo bem curtinho, a interposição são 48 horas, efeito devolutivo, aqui não é necessário o preparo, tá? E aqui você interpõe perante ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Temos o recurso adesivo.
Previsão legal é artigo 997, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil. Cabimento: sendo vencidos o autor e réu, o recorrido poderá aderir ao recurso interposto nas modalidades de recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista e embargos, recurso extraordinário. O recurso adesivo só acontece caso uma das partes tenha interposto o recurso. O recurso adesivo acompanha o recurso principal. Então, aqui vocês viram que eu não coloquei um prazo específico, tá? Com relação ao recurso adesivo, porque ele vai depender também, embora aqui tenha os 8 dias úteis, né? Mas ele vai depender também de um recurso principal. Então, olhem pelo próprio nome. Supondo que eu seja uma parte, o outro lado, né, seja o réu. Eu interpus o meu recurso, certo? Dentro do prazo de 8 dias, correto? Dentro desse recurso, vai que o réu se lembre, olha, eu esqueci de interpor um recurso. Eu vou me utilizar, então, desse prazo dele para adesivar o meu recurso, né? Porque aí eu tento ganhar, não de forma ilícita, né? Não de uma forma maliciosa ou ruim, mas eu tento não perder esse prazo aí e vou me utilizar do recurso dele, do recurso principal, vou interpor como uma forma adesiva, como uma forma colante, né? Para que o juiz também analise a demanda pela qual eu fiquei descontente. Então, de certa forma, ele se aproveita de um recurso principal, no qual eu interpus, né, para que ele adesive o recurso dele também nessa situação. Então, se eu interpus o meu dentro lá do prazo dos 8 dias, além do meu, ele vai ter esses 8 dias úteis para interpor e adesivar esse recurso dele. Efeito devolutivo, sim, precisa de preparo. Interposição perante o juiz ou órgão judicial, prolator da decisão recorrida. Então, para o próprio juiz, né, que decidiu sobre aquela decisão, para o próprio juiz que deu aquela sentença. Aqui, nessa situação, o que vocês têm que observar? O direito do trabalho, às vezes ele se utiliza, né, de uma forma subsidiária de outros códigos. A parte trabalhista também, eles têm alguns recursos também, que são bem detalhados e exclusivos para a parte trabalhista. Então, essa é uma parte um pouquinho mais objetiva para que vocês entendam como que o advogado tem que trabalhar. Então, por isso que normalmente, às vezes, as avaliações eu passo para através dos códigos, para que vocês tenham essa facilidade de manuseio. Entendam, diante de tal decisão, o que eu faço? Diante de outra decisão, o que eu faço? Como que eu vou agir? Então, é o próprio código que vai ditar para a gente qual que é o passo a passo, né, do advogado, do profissional da área jurídica, qual que é o prazo que você tem para realizar determinada situação, determinada demanda, determinada atitude, certo? Então, mais uma vez, assistam aos vídeos complementares aí também, que é muito, muito importante, relacionado a todas as matérias que eu leciono para vocês. Sempre, tendo dúvidas, me chamem. Teve dúvida relacionado a um termo que está ali mais no juridiquês, me chamem também, tá? Não levem as dúvidas para as outras etapas e para as próximas aulas. Aí se cuidem a todos, eu aguardo vocês dentro do horário. Mais uma vez, estou aí acessível no WhatsApp, no YouTube, no Teams, nossa plataforma oficial. Então, não hesitem em me chamar. Então, um beijo a todos aí e se protejam da pandemia.